queria conversar um pouquinho, então, a doutora Mariana passou para a gente para falar um pouquinho sobre a dor física, né, e a dor emocional. E a emoção ligada à dor também. Para a gente que é, às vezes, profissional da área, a gente conversa muito termo técnico, mas eu acho que é importante saber um pouquinho de termo técnico para o entendimento, né? O quanto a emoção pode estar ligado aos processos de dor, né? Principalmente quando a gente fala em dor crônica, né? Quando a gente fala em dor, a gente tem que esmiuçar alguns conceitos antes de falar propriamente na dor. Um conceito que eu acho interessante que a Organização Mundial de Saúde passou é o próprio conceito de saúde, né? Que já data desde antes de 1950, se não me engano, 49, né? Que é um bem-estar físico, mental e social. A partir daí, você tendo o conceito de saúde, a gente já pode extrapolar que quando a gente fala em bem-estar, a gente só não pode pensar só no bem-estar físico, né? A gente tem que estar com a cabeça boa, o nosso entorno tem que estar em uma condição boa. Quando a gente fala o bem-estar social, tem vários aspectos ligados ali. A gente pensa em família, muitas vezes ali até religião ou não, mas uma busca. A gente fala do trabalho, né? Então são vários aspectos ligados. E o aspecto mental, a gente fala no cognitivo, né? Vai falar também no afetivo, né? Então a gente tem vários aspectos que podem estar ligados, que estão ligados à saúde. A partir disso aí, a gente vai começar a falar um pouquinho de conceitos básicos que vão estar ligados à dor. O que é a dor? É importante ter isso esmiuçado, porque cada um vai ter uma percepção diferente do que é dor. Então, eu vou trazer um pouco para a questão da ciência básica. Quando a gente fala em dor, antes de falar em dor, a gente tem que falar assim, que a dor ela tem uma percepção, tanto no ser humano quanto no animal. Antes de chegar no nosso córtex, a gente já tem o estímulo. Quando chega num nível pré-cortical, ele já tem ali no tálamo, que é uma região já no meio do cérebro, já se tem essa percepção da sensação ruim, tanto no ser humano quanto no animal. Inclusive, alguns estudos iniciais de dor, modelos que a gente chama de modelos experimentais de dor, já tratam desse assunto. Então, um dos modelos mais famosos de dor é quando pegavam animais de experimento, ratos, né? Esses ratos eram anestesiados e eram decorticados. Aí tirava-se o córtex, né? E depois você fazia o estímulo. Um estímulo que a gente fala que é um estímulo que era para causar a dor, que a gente chama de um estímulo nócico, né? Então, e esses ratos acabavam respondendo. Eles tinham desconforto, faziam a face, quando passava o efeito da anestesia, eles tinham uma reação a um estímulo que não seria um estímulo fisiológico para eles. Então, a gente já pode perceber que isso no homem também existe. Então, a pessoa tem essa percepção ruim, não precisa ter o córtex necessariamente para ter essa percepção de dor. A partir daí, a gente passa já tendo em vista esse conceito de que a percepção da sensação ruim, desagradável, ela não é no córtex. O córtex vai fazer o quê? Ele vai referenciar essa dor, vai posicionar, vai dinamizar, vai deixar ela, é uma dor que a gente não consegue localizar ou é uma dor bem localizada? O que essa dor vai representar para mim? Às vezes o que representa para mim é diferente do que representa para o André, é diferente do que representa para a Mariana, entendeu? Então, quando a gente fala em dor propriamente, a gente fala, primeiro tem que falar em nocicepção. O que é isso? Para as pessoas que estão ouvindo. É muito conceito ruim, conceito enjoado, para quem não entende disso, mas é quando eu aplico, às vezes, um beliscão na minha pele, né? Para esse estímulo chegar no meu cérebro, pode ser que um beliscão leve não vai gerar muito problema. Se eu der uma agulhada aqui, às vezes eu não vou perceber como um estímulo simples. Então, ele tem que, algum receptorzinho, algum nervozinho que tem uma estruturazinha ligada a um nervo que tem na minha pele, vai transmitir esse sinal. Então, na nossa pele, na nossa exterior, nos olhos, não precisa ser necessariamente na pele, no ouvido, a gente tem receptores que vão transmitir vários tipos de sinais que vão ser interpretados de formas diferentes no nosso sistema nervoso. Então, pode ser um receptor que vai determinar a pressão, outro para dor, né? Outro para calor, para frio, né? À medida que esse estímulo for subindo, ele vai sofrer na nossa medula
e no cérebro interpretações já de uma certa forma, mas ele assim, ele vai poder ser modulado, esse estímulo. Então, o estímulo ele é percebido, é transmitido, correto? Vai passar pela nossa medula, vai chegar a esse nível que eu falei que é subcortical, onde vai ter alguma modulação. O que é modulação? Isso é uma fase da transmissão também. Né? Ele pode ter tanto na subida quanto na descida, principalmente quando o estímulo está indo e quando a resposta a esse estímulo está voltando, né? Para desencadear alguma reação. Então, a gente vai ter modulação dessa dor. O que é essa modulação? São alguns neurônios ou algumas regiões do sistema nervoso vão estar tentando ou frear, a gente fala de uma forma mais simples, através da produção de algumas outras substâncias que a gente chama de substâncias analgésicas. A gente tem analgésicos endógenos. Então, o nosso corpo ele já é preparado fisiologicamente para tentar bloquear esse estímulo, essa sensação ruim. Tá certo? Então, nosso corpo, a gente ouve falar de algumas substâncias como opioides, né? Então, o nosso corpo produz alguns tipos de opioides endógenos, tá certo? Relativo a alguma estimulação. Então, tendo em vista assim, esses conceitos básicos, a gente então faz uma interpretação da dor e a gente tem no nosso corpo como se fosse um mecanismo ascendente, que a gente fala, né? Onde o estímulo ele vai subir e vai chegar ao nosso cérebro, fazer uma interpretação. E um sistema desse que a gente chama de descendente, que é um sistema, vamos dizer assim, entre aspas, que ele faz um freio, ele consegue modular, diminuir esses estímulos, a percepção desses estímulos ou a resposta que o nosso corpo geraria por esses estímulos. É muito complexo o fenômeno, a fisiologia do estímulo doloroso ela é muito complexa. Então, a nossa percepção de dor ela vai variar conforme a população, conforme a situação que a gente vivencia. Eu separei aqui umas situações só para nível de citar. Não, pera aí. Gente, André, é muita coisa. Vamos embora, André. Vai lá. Que isso? Não. Pelo amor... Você falou assim, se apresenta, Davi. O homem foi embora. O homem foi embora. Que isso? Vamos parar com isso. Vamos embora, André. Vou deixar aqui Fala aí, pode falar. Pessoal. Esse é o Dr. Davi. Segunda-feira que vem, às 19 horas. No mesmo local. Davi, fantástico. Fala, mas você trouxe a introdução do tema aí, esclareceu muitas coisas. Mas eu quero dizer que o Davi é um médico que já trabalha com dor. Se eu não me engano, Davi, me corrija se eu estiver errado, aproximadamente 7, 8 anos. Por aí. Ele também é acupunturiatra. Meu Deus. Especialista Chegou em dor, lá. com título, anestesiologista. Ele faz parte do corpo clínico também da instituição. Importante colocar que, assim como o Davi, assim como a Mariana, assim como eu, todos têm título em dor. Além disso, todos os outros médicos da instituição que trabalham com dor estão em especialização. A nossa fisioterapeuta também está especializando, finalizando a especialização dela em dor, uma pós-graduação. A enfermeira nossa da instituição, ela está afastada, responsável, mas ela também está concluindo a especialização em dor. Ou seja, o corpo da instituição, o corpo clínico da instituição é um corpo são as pessoas que fazem parte do atendimento ao paciente, do atendimento clínico, são, em sua grande maioria, todos profissionais que estudam dor. E até onde eu sei, me corrijam, por favor, não há em outro local dentro do estado que eu saiba um corpo clínico tão robusto e especializado em dor, o que me faz ficar muito feliz com essa turma toda e fazer parte desse corpo clínico também. Que bom que você está aqui, viu, doutor Davi? Também estou feliz. Que alegria, depois dessa introdução de via que sobe, via que desce, córtex, subtalâmico. Caramba, essa é uma maiada. Deu nó, não deu não? Do meu filho, se eu tiver algum dia, subtalâmico. Talâmico. Talâmico. É árabe, não? Eu acho que o Davi pode vir sempre para nossa live, gente. O que foi isso? Meu Deus do céu, que bíblia esse homem. Nada. Tem uma colinha do lado aqui. Sensacional. Mariana, vamos começar esse trem aí, né? Vamos. Fingir que não acabou. Provoca aí. Vamos correr atrás do Davi. Ficou ruim para nós. Porque eu vou te falar, o homem veio na pegada, ficou aula. Não, você falou assim, se apresenta, Davi. Ele partiu
Foi. Aí cabe a nós dar uma enrolada aqui no meio. Vamos falar alguma coisa aqui. Sei. Eu tive que cortar o cara ainda no meio. Mas o que o Davi trouxe, Mariana, é exatamente, ele fez a introdução, e vocês complementam, que é nessa complexidade, quando você tem um cérebro, e falando das conexões das áreas que estão envolvidas na emoção, e nas áreas que estão envolvidas no processo de interpretação da dor, e que muitas vezes elas se correlacionam. Elas meio que se misturam. Não é isso? Exatamente, eu sempre falo isso, né? Eu adorei que o Davi falou bastante, de forma brilhante, sobre a anatomia, né, e a fisiologia da dor, porque é muito importante a gente entender isso. É muito comum os nossos pacientes chegarem pra gente e falarem assim, nossa, que a dor é da minha cabeça, ou então que ninguém acredita na minha dor, ou então meu marido fala pra mim que pra ir no shopping eu não tenho dor, mas quando eu tô em casa ou quando a gente briga eu tenho dor. Essa influência das emoções é super importante que a gente saiba que ela é anatômica. Então, como o Davi falou muito bem, as vias da dor, elas passam dentro das vias da emoção. Então, elas estão anatomicamente interligadas. Então, é impossível uma pessoa que sente dor o tempo todo, uma pessoa que tem dor crônica, uma dor limitante, uma dor incapacitante, não ser mais triste, ou mais irritado, ou mais ansioso do que uma pessoa que não tem dor crônica. Isso é esperado, isso é fisiológico. E uma outra coisa que ele falou que é super importante, né? Ele trouxe um pouco do conceito de dor, da subjetividade da dor. Essa capacidade que a emoção tem de modular a nossa dor. Então, assim, sim, a pessoa que vai no shopping, não é que ela não sinta dor para ir no shopping. É que, às vezes, aquilo é um momento de distração para aquela pessoa. Um momento de alegria para aquela pessoa. Um momento que ela está ali e ela gosta daquele ambiente. Então, quando nós estamos em paz, mais tranquilas, mais felizes, distraídas, assistindo um jogo do Brasil com a família, não é que nós sentimos menos dor. É que nós tendemos a tirar o foco da dor, a perceber menos a dor. Então, a emoção ela tem um caráter modulatório da dor. Assim como você está sofrendo, você brigou com o marido, seu filho te estressou, aconteceu alguma coisa ruim no trabalho, você tende a ter uma percepção maior da dor. Então, a emoção ela tem uma capacidade de modular a nossa dor, tanto para mais quanto para menos. Então, é super importante a gente perceber isso, perceber o impacto que a dor tem, né? A emoção tem na nossa dor, para que a gente possa perceber o quão importante é e o quão relevante é a gente falar sobre emoção com os nossos pacientes, né? Então não tem como a gente tratar dor se a gente não tratar a emoção. Todo mundo, né, que trabalha com dor, a gente trabalha muito, a gente tem uma psicóloga que também trabalha muito próximo da gente e é super comum que a gente indique terapia para os nossos pacientes, né? Porque é super importante a gente saber lidar com essas emoções, a gente saber também interferir positivamente no papel das emoções com a dor. Então, quando a gente lida mal com a emoção, quando a gente lida mal com o estresse, quando a gente lida mal com essas situações, a gente acaba dificultando o nosso tratamento. Quando a gente, por outro lado, lida bem com as emoções, consegue controlar melhor o estresse, a gente consegue ter um controle maior da dor. Então, é super importante entender essa relação bidirecional, né, que existe entre a dor e a emoção. Perfeito, doutora Mariana. Jogar no colo do Davi aí. Exatamente isso. Uma pergunta que eu tomo a liberdade de fazer. Num paciente que ele tem alguma questão da saúde mental envolvida, ansiedade, depressão e etc. Nesse paciente, Davi, que já tem um grau de problema na saúde mental, como se abordar esse paciente? E a pergunta mais direta é o seguinte: é possível tratar a dor dele ignorando a saúde mental dele? E em que ponto ela se correlaciona e como se abordar isso? Perfeito, André. Não, eu acho que quando você fala de dor, é impossível. Eu quis explanar no começo aquela correlação da anatomia, da fisiologia de forma bem simples, mas como a doutora Mariana colocou, algumas regiões no cérebro, como o córtex, né, córtex pré-frontal, o giro singular, são regiões específicas que você consegue tanto ter vias
relacionadas à emoção, quanto ter vias relacionadas à dor, né? Então, assim, a sua pergunta sendo mais direto, a primeira questão você coloca é a avaliação, né? Você está falando muito de avaliação. Como que você avalia um paciente hoje? Quando chega um paciente no pronto-socorro, queixando de uma dor, normalmente você vê que a abordagem da maioria dos profissionais ela é muito ligada não à pessoa, não ao indivíduo, mas uma parte do indivíduo. É a cabeça que dói, é o joelho que dói. Mas ele esquece, muitas vezes, os colegas às vezes esquecem dessa abordagem que às vezes não é só a perna que dói. Às vezes é um problema pessoal que levou a perna, que gerou um acidente, às vezes, então tem outras situações às vezes que estão envolvidas. E no dia a dia não se usa nem a nível, muito raramente a nível de pronto-socorro, a nível de alguma instituição. Agora, os conceitos estão começando a mudar. As escalas de dor. Então, hoje em dia, se usa escalas que a gente chama de unidimensionais, onde se mede só a amplitude de dor, que é uma escala que a gente é referida pelo próprio paciente. Então, a gente costuma perguntar, a enfermagem costuma perguntar, orientando de 0 a 10, qual o tipo de dor, qual a intensidade de dor. Mas, muitas vezes, essas escalas têm uma limitação importante, que essas escalas foram feitas para um uso muito pontual, naquele momento, né? Nas últimas horas, e não para um acompanhamento para longo prazo. Então, hoje, aqui na Reliving, por exemplo, a gente faz uso de escalas multidimensionais, que eu acho que é um dos pontos importantes na avaliação desse paciente que você falou que tem uma ansiedade, que tem uma depressão. Por quê? Quando a gente fala em avaliação multidimensionais, existem várias escalas. A gente usa aqui um questionário que é chamado questionário de qualidade de vida. Existem diversos, a instituição padronizou um para utilizar. Existem diversos, podem até ser direcionados para uma queixa diferente. Mas o que é importante disso tudo? Esse tipo de questionário multidimensional avalia justamente essas questões que não ligadas diretamente à dor, mas ligadas a questões sociais, a como que está, por exemplo, o sono do paciente, né? O sono daquela pessoa, questões ligadas à sua percepção em relação ao trabalho. Então, ela varia várias dimensões que não somente aquela dor, que não somente aquele problema ou aquela parte do indivíduo. Tenta avaliar o mais próximo o indivíduo como um todo. E aí é que mora, eu acho que a diferença de você poder diagnosticar de uma forma mais precisa a condição da pessoa, que às vezes a pessoa vem relatando uma dor, que às vezes o problema, quando a gente faz a avaliação multidimensional daquela pessoa, né, numa escala multidimensional, conversa mais tempo com aquela pessoa, a gente percebe que tem mais coisas ali que às vezes um profissional médico não vai ajudar tanto e às vezes uma equipe interdisciplinar com outros profissionais vão ter uma ação muito mais efetiva para resolver o problema daquele paciente. Então, uma coisa é individualizar, que você colocou, então, assim, individualizar, usar medidas, métodos de avaliação multidimensionais, que eu acho que ainda é pouco utilizado no nosso meio, correto? E eu acho que é isso aí, é partir para uma avaliação, um diagnóstico mais preciso daquela condição. Porque a gente entende, muitas vezes a dor é entendida como somente um sinal, né? E a dor, hoje ela já não tem mais a qualidade de somente um sinal. Ela já é entendida como uma doença, quando ela passa a cronificar, quando ela passa a desenvolver alguns mecanismos, né? A pessoa começa a ter... Então, é o que a gente estava comentando. Não é somente uma dimensão para poder avaliar. Dentro disso aí que você me perguntou, se você quiser explanar alguma coisa, eu queria lembrar de uma enfermeira que a gente tem na literatura, que ela é muito ligada aos cuidados paliativos, é uma britânica chamada Cecily Saunders. Ela, já há muitos anos atrás, acho que foi nos anos, se eu não me engano, já anos 60, se eu não me engano, foi um pouco antes. Ela muito próximo, quando começaram os estudos que a gente chama teoria do portal, que foram um dos estudos mais importantes no ramo na área de dor, pouco tempo depois, essa enfermeira que depois se tornou assistente social e médica, ela era muito ligada ao cuidado do paciente integral, ela formulou um conceito chamado dor total. Ela formulou ou agregou aquilo ali, onde começou a se divulgar o que é justamente isso aí, que a dor não é só aquela dor física, ela é a dor emocional, ela é a dor social, é o entorno do paciente, e enxergar a pessoa, e não somente uma parte da pessoa. Eu não sei se eu te respondi, eu tentei chegar o mais próximo da sua pergunta. Você respondeu essa pergunta e a outra que eu ia fazer, e mais a outra que a Mariana ia responder. Mentira, tô de sacanagem.
Respondeu sim. Mas aproveitando a deixa aí, como teve um comentário aqui, eu acabei selecionando, não sei se aparece para vocês aí. Olha que coisa interessante, depois da Mariana, vou pedir para aquela. Eu fico aqui como moderador, tá, Davi? Quando tem. Pode seguir, pode seguir. No meio, tá? Olha o que essa pessoa traz. Eu não vou citar o nome, que depois fica gravado aqui, para citar o nome, mas muito obrigado pela mensagem, para a gente poder enriquecer nossa discussão, trazendo coisas do dia a dia. Ponto número 1. Sinto dor há 25 anos. Essa é a primeira coisa muito importante. 25 anos já se tornou algo crônico há muito tempo. Não sei quantos anos você tem, mas possivelmente é uma grande proporção da sua vida. Imagina você uma célula que conduz esse estímulo e uma célula que interpreta esse estímulo, só para tornar de maneira bem didática. Essas células são praticamente as mesmas há 25 anos. E elas se mantêm com esse estímulo de forma repetida. Uma coisa que o seu corpo faz é se adaptar a esse estímulo. Então, em vez dele bloquear esse estímulo de dor, ele acaba facilitando, tornando, vamos colocar, fisiológico, natural para essa via de condução. Então, acaba que você vai se adaptando a isso. Ponto número 2. Não foi diagnosticado nenhum problema de saúde, nenhuma patologia que justifique a dor. Interessante, mas talvez só o fato inicial de você ter tido essa dor há 25 anos, ela já se mantém como uma própria doença. Foi o que o Davi já trouxe no comentário dele. Essa dor que você relata é o que a gente chama de dor crônica, que por si só já é uma doença. Ponto número 3. Já tomei vários remédios. E pelo nome, remédio, o que você tomou são vários, acredito eu, comprimidos que vão remediar o problema. Lembre-se o seguinte, uma dor crônica, que é uma doença, por si só o seu corpo ele não busca resolver mais o problema. No fundo, nós temos que identificar quais são os fatores que podem estar gerando esse problema e muitas vezes são, que a gente fala, biopsicossociais, que deve ser avaliado o seu metabolismo, que deve ser avaliado suas condições da saúde mental, que deve ser avaliada a sua rotina do dia a dia, horário de sono, se dorme bem, o intestino, tudo isso. Tudo isso pode ser fatores que estão correlacionados com a dor. Em cima do seu comentário, eu vou pedir para a Mariana fazer uma abordagem. O que eu posso dizer é o seguinte, é muito mais comum do que se imagina dentro de uma instituição que trata dor crônica. São pacientes exatamente com quadros muito arrastados de dores de longa data, que já tomaram vários remédios e sem melhora, né? Uma outra coisa que eu vou aproveitar e deixar aqui também, para a Mariana depois discutir, é o seguinte, tratamento de dor crônica, o que o Davi já trouxe, não se faz somente com remédio. Tratamento de dor crônica é tratar a pessoa que tem dor crônica. A dor ela é só uma ponta de um iceberg. Imagina a ponta, aquilo que você vê fora da água, aquela pontinha, mas para baixo tem um monte de coisa que necessariamente deve ser investigado, não necessariamente somente com exames, mas sim com uma história clínica, para que você tome a melhor conduta. E tem que avaliar aí, remédios aí, tem que avaliar o que você toma, qual a combinação, qual a área da sua vida que talvez precise um pouco mais de atenção. Uma das coisas que a gente faz na instituição para poder ter com mais clareza isso, são questionários que a gente aplica, que a gente vê saúde mental, saúde física, saúde de disposição, que tem a ver muito com metabolismo, tem a ver com a dor também, mas tem muito a ver com metabolismo. Sobre essa temática aí, Mariana, o que você pensa, como é que você pode agregar isso aí? Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais, assim, né? Que é em relação ao diagnóstico e tratamento. Primeiro, falando de diagnóstico, eu costumo dizer para os meus pacientes, né? Como você falou, é o nosso dia a dia, né? A gente não pega paciente que tem dor que começou ontem ou anteontem, né? Geralmente a gente pega pacientes que têm dores há anos. Então, esse paciente, não necessariamente, a gente precisa se preocupar. Nossa preocupação inicial é fazer um diagnóstico, né? Então, eu acho que assim, porque na maioria das vezes é muito difícil. Porque o diagnóstico, essa dor sistêmica hoje, é um monstrão. Eu falo para os pacientes assim, essa dor que começou lá, às vezes era um monstrinho e hoje ela se transformou nesse monstrão, que é a dor crônica que domina a vida da pessoa, que limita a vida da pessoa, que incapacita a vida da pessoa. Então, a gente tem que ir
diminuindo esse monstrão para ver o que ele era inicialmente. Então, inicialmente, a gente não tem que se preocupar muito com essa questão, porque a gente tem a questão da sensibilização central, que é o que o André falou, a gente tem essas células o tempo inteiro sendo bombardeadas ali com o sinal da dor, com o sinal da dor, com o sinal da dor, ficando cada vez mais sensíveis e mais sensibilizadas, que transformam a dor, né, a dor crônica em uma doença. Então, assim, a gente vai acabar chegando, né, no diagnóstico, mas primeiro a gente tem que ir diminuindo esse monstrinho. Então, às vezes, perder um pouco dessa ansiedade, né, desse diagnóstico. Então, isso eu não sei até que ponto isso deve ser a nossa preocupação inicial. Então, daí, a próxima coisa é o tratamento, a abordagem. Então, primeiro, a gente tem que tratar esse indivíduo, como o André muito bem falou. Então, acho que a primeira coisa é tentar desensibilizar, diminuir esse sinal da dor que está aqui 10, 20, 30, 50, diminuir esse sinal da dor e começar a trabalhar a dor. Então, primeiro, como é que está esse movimento? Será que você é sedentário? Ah, eu sou sedentário porque eu não suporto fazer exercício, eu não suporto me movimentar, eu não suporto fazer fisioterapia. Então, a gente tem algumas estratégias para desensibilizar e possibilitar a fisioterapia. Mas o sedentarismo, o repouso, pioram muito a dor crônica. Então, como é que está esse movimento? Como é que está a saúde mental? Não, claro que eu sou mais triste, mais ansioso, mais estressado, porque eu sinto dor o tempo todo, sim. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente vai usar para desensibilizar, para diminuir esse sinal da dor, mas a gente precisa também começar a trabalhar essa saúde mental. Como é que está a saúde social? É muito comum esses pacientes ficarem isolados socialmente. Então, os pacientes com dor crônica, eles se tornam chatos, né? Porque assim, só fala da dor, tá sempre com dor, não quer fazer nada. Ou então se isolam socialmente para não trazer isso para as pessoas, não querem mais falar sobre a dor deles, não querem mais compartilhar o que eles sentem. Então a saúde social geralmente é comprometida. Então a gente tem que realmente entender aquele indivíduo na sua integralidade e buscar alternativas para a gente conseguir realmente ir melhorando isso. Uma outra questão que é super importante é a questão do metabolismo, né? A gente sabe que hoje a resistência à insulina está muito relacionada à manutenção dos processos de dor crônica. A gente sabe que tem algumas deficiências de vitaminas, deficiências de oligoelementos que contribuem muito para a dor crônica, por exemplo, é a deficiência de vitamina D, a deficiência de magnésio. Então, a gente precisa abordar isso também, né? É muito comum que os nossos pacientes se alimentem muito mal, né? A gente sabe que tanto os pacientes são desnutridos, como também se alimentam de uma forma que contribui para os processos de inflamação crônica e estresse oxidativo. Então, a gente também precisa trabalhar essa questão de nutrição. Então, de uma forma geral, a gente precisa trabalhar a sensibilização central, que é esse monstrão, né, que transforma a dor crônica em doença. Precisa trabalhar isso de uma forma de sensibilizar esse corpo desse paciente e precisa tratar o indivíduo na sua integralidade. Daí entender o que está acontecendo naquele indivíduo, né? Isso é muito individual. A gente tem pacientes que a questão emocional é muito forte, a gente tem pacientes que a questão física é muito forte, que a questão social é muito forte, que a questão da desnutrição é muito forte. Então, cada pessoa é diferente, né? E cada tratamento é muito individualizado. Mas eu acho que o que é importante da gente deixar muito claro é essa questão da integralidade do cuidado, né? Da importância da equipe interdisciplinar. Né? Não tem como a gente tratar a dor crônica sozinho, não tem como a gente tratar a dor crônica com remédio, com procedimento, né? Isso é uma parte do todo, né? Só isso não resolve. E é muito comum a gente ver isso também, né? Os pacientes buscando soluções mágicas, às vezes, né? Eu já tentei de tudo, mas o tentei de tudo dele, já tomou tramal, codeína e um outro opioide qualquer, né? Já tomei até morfina. Isso é só, assim, 1% do tratamento. Isso é nada do tratamento. Já tentei vários procedimentos, eu já fiz radiofrequência, já fiz cirurgia. Isso também é uma parte do tratamento. Não resolve. Essas abordagens são muito legais para pacientes com dor aguda, com pacientes com dor, né, há pouco tempo. Paciente com dor crônica, de fato, a gente não vê um resultado que seja duradouro, essas intervenções. Então, é super importante a gente entender isso. Esse tudo é tão relativo, né? Tudo É verdade. dentro do universo que você conhece. Entretanto, vamos abrir a mente, pode existir um universo muito maior do que o universo que você conhece. Aproveitando aí, eu vou passar para o Davi. A Mariana trouxe algumas coisas que são a saúde mental, física e social. E a dor. E a Mariana falou, só para brincar, que o paciente com dor, muitas vezes ele fala que a saúde mental é devido à dor. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente aplica os questionários e a gente observa que a saúde mental está pior do que a dor.
Muito Isso já comum. chama Muito atenção comum. negativa. A gente aplica os questionários, a gente vê que a saúde física está muito pior do que a dor. Às vezes a gente aplica o questionário, a gente vê que a saúde social está pior do que a dor. Então, a dor, ela é parte de um indivíduo que tem saúde mental deteriorada, saúde física deteriorada, piores do que a dor, saúde, disposição deteriorada, vitalidade deteriorada. Mas você falou outra coisa, Mariana, que é a sensibilização central, que eu vou passar agora a bola para o Davi, para ele abordar um pouquinho de o que a gente pode fazer para diminuir essa sensibilização central, tanto de forma intervencionista, tanto de forma medicamentosa, quanto de forma não farmacológica também. Se você Perfeito, puder, André. Davi, falar um pouquinho de sensibilização central aí, quais são as Tá, abordagens que a gente pode ter? então, normalmente esses quadros muito arrastados de dor, a gente às vezes até foge diretamente da intervenção imediata. A intervenção que eu falo é o que o paciente às vezes já chega buscando, né? Um bloqueio, ele quer às vezes uma mágica, né? E realmente é o que a Mariana falou, isso não vai existir de imediato. A gente precisa botar bem o pé no chão. Então, aí nesse ponto, tem que haver um comprometimento da equipe que está tratando a pessoa e um comprometimento também do próprio paciente. Senão a coisa não evolui, porque é uma coisa muito arrastada. Dentre as opções que hoje a gente agrega para tratar a sensibilização central, lógico, a gente começa, que nem você falou, você vai abordar vamos dizer, vários aspectos, né, da qualidade de vida desse paciente. Então, você abordando um paciente que tem realmente um quadro psicológico mais abalado, você vai fazer um encaminhamento, lógico, um profissional que vai utilizar algumas técnicas com esse paciente, que ele vai utilizar no seu dia a dia, para poder pormenorizar, para poder reduzir um pouco o que está sendo afetado nessa vida dele. Eu acho interessante também na própria clínica que às vezes a gente vê que os próprios pacientes, eles abordam muito esse lado deles, esse lado social, né? Então, acaba que entre aspas, trata o outro de certa forma por trocar essas experiências, essas vivências na dor. Então, às vezes a minha dimensão de dor é uma e um outro paciente às vezes me conta uma história que às vezes eu começo a comparar com a minha e vejo que a minha não é nada. Então, isso é um ponto interessante na parte social. Mas nós médicos, enquanto médicos, é o que você falou. Às vezes a suplementação, a Mariana colocou ali, de oligoelementos. Em termos de medicação, a gente abre mão, às vezes, da medicação que é mais comum, mais corriqueira. Hoje, na nossa prática, isso vai depender muito do tipo de dor. Por exemplo, o que o André colocou ali. Você vai abrir mão de medicamentos tipo opioides, antidepressivos? Sim, vai variar muito conforme qual o caso do paciente, é individualizado. A abordagem é individualizada. Hoje a gente usa muito essas terapias sistêmicas para tirar o paciente daquele quadro de uma dor muito distribuída e tentar mais centralizar, individualizar essa dor, né? Eu acho que uma das terapias, André, que favorece muito, além do uso dos nutracêuticos ou da terapia de reposição de oligoelementos que nem se coloca, são os bloqueios venosos. Eu acho que isso aí tem me favorecido muito. Meus pacientes, eu tenho conseguido tirar daqueles quadros de dor arrastada, de dor, controlar melhor, né? Tirar é uma palavra muito difícil de falar, porque às vezes a gente nunca pensa em dor, em tratar, em cura. A gente pensa em controle, principalmente, né? Tirar daquele paciente que sempre relata uma dor nas escalas unidimensionais, uma dor 10, uma dor 9, e passar para algo que seja tolerável na percepção dele, né? Uma dor 2, uma dor 3, ou zerar de preferência, né? Então, eu acho que é uma das terapias que eu acho que hoje favorece muito. Além da própria acupuntura, como a Mariana tinha colocado no começo, quando a gente fala em acupuntura, às vezes o paciente já chega também já tem um preconceito, uma formulação que realmente vai ter muita dor. E a acupuntura, ela faz um quê? Uma neuromodulação periférica. Através de alguns pontos, ela consegue interferir. Isso tem diversos trabalhos na literatura já mostrando, aumentando a quantidade de endorfinas, né? Inclusive no líquor do paciente. Isso já foi comprovado já cientificamente. Então você consegue fazer uma abordagem que o paciente, ao longo de um tempo, a gente não pode colocar uma data, assim como o tratamento não pode ter uma data definida, a gente coloca metas, mas não uma data definida.
o paciente consegue evoluir para redução de ansiedade, de alguns quadros que são ligados ao tratamento da dor, né? Ansiedade, a própria depressão. Outro aspecto que a gente usa muito com frequência, às vezes, abre mão de uso de alguns antidepressivos, né? Mas isso vai se variar conforme o quadro, não só visando quadros de depressão, né? Porque também na literatura a gente tem que antidepressivos, alguns tipos em doses baixas, às vezes conseguem ajudar, né? Diminuir a quantidade de outros analgésicos para visar dessensibilizar a dor desse paciente. Eu também vou acrescentar o que a gente às vezes tem hoje, que são as terapias físicas, né, André? Além de outras, né? As terapias físicas também estão entrando assim, eu acho que entram de bom tom nesses pacientes, que são pacientes que têm muitas vezes, como os pacientes, vamos dizer assim, acompanhados por reumatologistas, que têm dores em vários pontos do corpo, e às vezes você consegue, com algumas terapias físicas, como o uso de laser, né? Magnetoterapia, você consegue diminuir, desensibilizar mais esses pontos, e aí o paciente, depois de algum tempo de tratado, passa, muitas vezes, a referir que essa dor já está mais localizada, ou já não incomoda tanto quanto antes, né? Eu acho que a gente tem vários recursos hoje que podem ser utilizados para desensibilizar esse paciente. Bom, hein? Hein, Mariana? Acho que ele pode voltar semana que vem. Eu gente. falo que... Ele é top demais. Eu acho que ele pode voltar semana que vem. Mas eu acho que assim, é uma experiência que eu estou tendo muito boa também. Eu acho que aprender um pouco, a gente sempre aprende, tanto com o paciente quanto com os colegas, né? Então, assim, cada vez que eu conheço um colega diferente, um colega novo, o André eu já conheço há muito tempo, então não... Mas eu, assim, todo dia que eu encontro com ele, eu aprendo alguma coisa. Pode ser uma coisa pequena, mas que lá na frente eu vejo que me ajuda. Velho, que eu Então, sei. a gente sempre aprende alguma coisa. Então, assim, eu acho que o André, principalmente, teve um crescimento bom nas abordagens, né? Uma questão é não investir. Às vezes a gente faz a formação para ter uma especialização em dor, mas a gente, quando trata, é o que a gente fala, a gente não trata um segmento, a gente trata uma pessoa. Então, não investir somente nessa nossa formação também em uma abordagem única, né? A gente começa a abrir o leque mais para entender a experiência de outros colegas, de outros estados, de outros países, que às vezes utilizam métodos diferentes e tem uma experiência grande em técnicas diferentes, né? Que conseguem dar resultados melhores do que as técnicas mais convencionais, né? É o que a gente chama... A medicina, ela deve ser baseada em evidência, sim, mas nem sempre a evidência, o que tem de melhor evidência, consegue dar resultado. Então, a gente tem que partir para o paciente. Então, o que a gente pode oferecer para o paciente para gerar esse resultado e reduzir essa sensibilização? É o que você falou, André. São casos que aparecem, a maioria, são casos crônicos, né? Não é aquele paciente que tem dor, a Mariana que comentou, não é aquele paciente de 1 semana, 2 semanas. A maioria tem anos de dor, né? Então, para a gente abordar esse paciente, não basta ser somente o médico para fazer essa abordagem. Eu acho que uma equipe e recursos também, né? A gente tem que ter recursos para poder oferecer alguma coisa para esse paciente em todos os aspectos, né? Principalmente a nossa presença. Até porque, né, Mariana, a gente trabalha com os pacientes que as evidências grandes não tiveram grandes resultados. Trabalhando com os pacientes, de um modo geral, refratário às grandes evidências. Eu acho que isso foi uma das coisas que o Davi falou, né? Foi uma das coisas que eu mudei paradigmas, né? Quando eu entrei na Relivium. Que eu tinha uma cabeça muito diferente. Eu acho que todo mundo que é intervencionista, né? Assim, a gente forma muito intervencionista. Então, eu era muito intervencionista quando eu entrei na Relivium. O que é intervencionista, Mariana? Explica aí. Bom, a intervenção em dor surgiu dos anestesiologistas, né? Nós 3 somos anestesiologistas, hoje nós temos ortopedistas e neurocirurgiões também trabalhando bastante com intervenção, mas a intervenção surgiu, né, da anestesiologia, e como a anestesiologia, ela é uma especialidade muito prática e objetiva. Então, ela busca, em sua maioria, tem nervos como alvos, né? Então, por exemplo, se você tem uma dor no ombro, a proposta que a medicina intervencionista vai te dar, provavelmente é de enervar aquele ombro. Então, ela vai buscar os nervos que são responsáveis pela sensação de dor daquele ombro, e ela vai ali e queima aqueles nervos. Então, pronto, resolveu os problemas da sua dor. E assim ela faz com a coluna, com o ombro, com o joelho, com o quadril, com o trigêmeo, com a maioria
dos pontos de dor, né? Então, ela busca nervos e a proposta dela, em sua maioria, é queimar esses nervos ou aqueles que não podem ser queimados, ela busca modular como aquele nervo funciona, então melhorar o funcionamento daquele nervo. Só que quando você denerva, por exemplo, uma articulação, vamos supor o ombro, né? Como foi a articulação que eu dei. Se aquele paciente... E por que a gente denerva, né? Qual que é a proposta? É reabilitar, né? Então, assim, eu acho que... Eu não quero dizer que a medicina intervencionista ela não tem o seu lugar, né? Ela tem o seu lugar, a gente tem... Para quem não sabe, denervar é queimar o nervo. Mas nem sempre funciona, porque nem sempre a gente tem muitas questões por trás, né? Muitas questões associadas, como eu disse, geralmente uma dor no ombro não é só uma dor no ombro. Então, às vezes que a gente observa que o paciente tem muitas outras questões e às vezes aquele resultado é temporário. Então, é um paciente que vai ficar 3, 4 meses com dor e depois vai voltar a dor, né? Porque o nosso nervo, ele regenera. Então, ele vai voltar a sensação e o paciente volta a dor se ele não teve, né, uma reabilitação, se ele não tratou tudo que existe por trás. Ou então o paciente continua com dor, a gente também observa que alguns pacientes continuam com dor, não tem um resultado satisfatório, ou a dor aparece em outro lugar. Então, assim, e a gente tem muitos pacientes, né, que a maioria dos nossos pacientes que estão muito sensibilizados, que é essa questão da sensibilização central, então não adianta muito você denervar uma coisa só, porque não tem como denervar o corpo inteiro. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que tem o seu lugar, mas não é para todo mundo. Então, quando eu formei, né, na dor, eu tive uma formação muito intervencionista, então eu tinha muito essa ideia. E isso foi um paradigma que mudou muito para mim quando eu entrei na Relivium. E hoje a gente faz muito pouco na Relivium, né? Medicina intervencionista da dor. A gente trabalha mais com essa proposta de interdisciplinariedade, né, buscando realmente o cuidado integral com o indivíduo e com a medicina regenerativa, né, que eu acho que é uma proposta que tem uma possibilidade maior no futuro, uma especialidade que cresce muito e que muda paradigmas dentro da medicina, né, porque ela busca realmente fortalecer, curar, reestruturar, né, trazer alguma coisa de positivo para aquela estrutura que você está tratando, ao invés de negativo, né? Não negativo no sentido de bom ou ruim, mas negativo no sentido de derivar, né? Do não. Então, é isso, assim, né? Eu acho que eu mudei muito depois que eu entrei na Relivium, né? E foi o Dr. André que mudou o meu paradigma. Então, sou muito grata a ele e a Relivium. Eu? Não, garoto, você que muda as coisas. Deixa eu te falar um negócio pra vocês. 8h10. Pô, que live bacana, viu? Muito Gostei, boa. gostei, viu? Bom, Então conversar é tem uma bom. próxima aí. Doutora Mariana, agora já que você falou gostei, meu amigo, seu telefone vai tocar toda semana. Fala assim, gostou, Davi? Gostou? Já era. Gostou? Não, acho que pode vir toda semana, já está convidado. Já convidei, temos... Gostou, Davi? Gostou? Toma. Semana que vem é sobre... De novo, Toma. Muito bem. Temos 28 testemunhas aqui que eu já convidei o Davi para ser integrante. Parabéns pela live, parabéns para muita gente que acompanhou até aqui. Muitos estão aqui desde o início, sentadinhos na cadeira. Olha só, tem amigos aqui, vou citar nome não, mas tem gente que desde o início aqui presente, que eu fiquei aqui olhando de vez em quando. Muito bom ter vocês aqui, viu? Davi, considerações finais, em menos de 10 minutos. Isso tudo? Então, o tema, ele é muito interessante, André. Sabe, quando vocês passam um tema, não é um tema que a gente procura estudar, não, é o que a Mariana falou. Normalmente, nossa formação ela é voltada para entender um pouco, muito mais da intervenção, né, para ser mais objetivo. Mas, ao mesmo tempo, é um tema que, quando a gente começa a ler, a folhear e a buscar até trabalho na literatura, a gente vê que vem crescendo muitos estudos nessa área. Eu vi um estudo que me chamou a atenção, que ele, inclusive, estava no Tratado de Dor, que é uma publicação até não recente, né? Tem muita coisa na dor que é recente, né, André? Que a gente vê assim, em termos de mudança de conceitos, né? O próprio conceito de dor ele foi mudado agora em 2020 pela Associação Internacional de Dor. O conceito de dor nociplástica datando de 2016, né? A gente vê que a medicina regenerativa está engatinhando aqui no Brasil ainda, né? Carente de muita legislação, muita coisa para rolar ainda boa, né? Então, assim,
a perspectiva que você vê dessas... Você vê tudo chegando assim, borbulhando ainda, né? É muito legal. Aí você começa a ver esse tema, estava falando do trabalho de 2013, é uma consideração muito rápida que eu vou fazer. Trabalho falando sobre justamente a relação entre dor emocional e dor física, né? Foi o termo que a Mariana colocou, mas falando bem diretamente. É uma ferramenta que está sendo utilizada agora, que são estudos com... Agora não, já tem muito tempo. Inclusive, se você pegar até os tratados de acupuntura, aparece trabalhos com ressonância magnética funcional. Então, eles pegavam um trabalho que pegavam alguns grupos, e nesses grupos de pacientes eram testados pacientes com estímulo de calor, né, em várias temperaturas, e parte desses grupos eram pessoas que tinham tido términos abruptos de relacionamento de forma ruim. Estavam vivenciando isso aí que você colocou, uma dor, uma desruptura, uma dor emocional, e não uma dor física somente. E avaliaram pela ressonância funcional, né, eles tentam provar o que não é palpável, mas de uma forma física, que as áreas estimuladas, tanto nos pacientes que recebiam estímulo de calor, quanto nos pacientes que tinham a dor física, a dor emocional, que não tinha dor física, mas tinham a dor emocional, as áreas estimuladas no cíngulo e no córtex pré-frontal eram muito semelhantes, né? Os estímulos eram muito semelhantes, então as características do estímulo eram semelhantes, visualmente semelhantes. Então eu achei um estudo bem interessante, né? Um estudo que chama atenção. E como é que é interessante, né? Como é que a ciência vai evoluindo e as percepções e os conceitos vão mudando, né? Isso aí é legal, acho que a conversa é boa por isso, a gente sempre agrega alguma coisinha. Então, hoje, quem quer trabalhar com dor, se você quer trabalhar com dor pensando que só vai fazer intervenção, eu falo isso quando chega algum colega, pô, dor é de dor legal? Muito legal, mas você tem que gostar de entender que é uma pessoa que está ali na frente. Então, você tem que estar disposta a ouvir, estar disposta a mudar a sua abordagem, a aprender mais, coisas diferentes, porque é aquilo que a gente falou, nem tudo que a gente aprendeu é o que vai dar resultado. Então a gente tem que buscar. Eu entrei nessa de dor por isso. Eu tratava pacientes na clínica ambulatorial, na clínica oncologia. Então eu percebi que 90% eu tratava, ficavam bem, controlavam, mas tinha uns 10% que não resolviam. Então, assim, e é difícil, que são problemas emocionais, sociais, é aquilo que a gente conversou hoje. Tem outros problemas ligados que às vezes a gente não consegue somente com a medicação. Então a gente tem que ter um arsenal muito maior, né, de pessoas, de procedimentos, né, de intervenções, não intervenção física, mas de outras intervenções, né, inclusive psicólogos, né, pessoas que têm nutrologia, nutricionista, que vão auxiliar a gente nessa abordagem com a pessoa para ter a melhora do indivíduo, né? Muito legal, minha consideração final foi essa. Muito bom, viu? Obrigado, viu, Davi? Mariana? Quero agradecer ao Davi, né? Pela sua Obrigado. participação brilhante. Você está sempre convidado a participar da nossa live. Vai ser um prazer receber você novamente. Agradecer a todo mundo que esteve conosco nessa live. É sempre muito bom estar com vocês aqui, às segunda-feira, às 19 horas. E, como sempre eu falo, se você tiver alguma dúvida, se você tem alguma questão que você quer conversar com a gente, se você tem algum tema, sugerir, é só deixar aqui nos comentários dessa live, que vai ficar gravada no nosso perfil, que vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, doutor Davi. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Valeu, viu? Mariana. Valeu, André. Valeu, Davi. Obrigado a todos aí presentes. A chefe Mariana, responsável pelas lives. Obrigado. Obrigado a cada um que está em casa. Bom. E é isso, se o seu médico não te vê como um todo, aí ele está aí com um grupo de profissionais que vai buscar te compreender melhor e sanar a sua dor. Lembrando o seguinte, que o objetivo realmente é que chegue um momento que você esteja completamente sem dor. Entretanto, isso é uma caminhada. Essa dor ela tende a ir diminuindo progressivamente até a gente, quiçá, alcançar essa melhora absoluta. É possível? Sim, muitos alcançam. Outros, no mínimo, alcançam ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu peço que o Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma semana extremamente fantástica. E na segunda-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui ao vivo na Relivium CCD. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.